Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal da Bahia, beleza? Hoje nós iremos trabalhar a disciplina aqui, ó, Direito Penal, mais especificamente na parte, ó, Teoria Geral do Crime, certo? Então, se você já estudou essa parte do edital de vocês, vamos revisar aqui esse assunto em questões, certo? Hoje eu separei aqui 12 questões da nossa banca FGV e quero deixar o desafio aqui para que vocês acertem pelo menos 10, certo? Se não aí, gabaritar todas as 12. Então, deixa nos comentários quantas questões vocês acertaram, certo? Você está nos acompanhando e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, não deixa de se inscrever, não deixa de dar aquele like. Se você é novato aqui, é a primeira vez que você está assistindo o vídeo do Vado Concurso, já aproveita e se inscreve no canal, beleza? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos resolver hoje aqui 12 questões da disciplina de Direito Penal, Teoria Geral do Crime, Banca FGV, perfeito? Quero deixar aqui para vocês, ainda está à disposição, se você ainda não adquiriu o nosso material, está à disposição aí para vocês, o preço aí está super acessível, certo? Já aí diversos alunos estão com nossos materiais, o pessoal está gostando bastante, fazer o acompanhamento aí com o nosso combo para a Polícia Penal da Bahia, certo? Então você quer aí potencializar a sua preparação até o dia da sua prova, esteja com esse material em mãos. O material está super acessível, não vai aí comprometer o seu orçamento de forma alguma, o orçamento seu mensal, beleza? Pode conferir aí, eu deixei o link na descrição desse vídeo, você vai lá no site, ou se preferir, tem o meu WhatsApp aí particular, você pode falar comigo pelo WhatsApp, certo? O material está num preço super acessível, vocês vão ver que vai valer bastante a pena, certo? Nesse combo aqui você vai ter, ó, o Vadimeco abordando aí todas as leis do seu edital, a parte de legislação estadual, certo? Igualdade racial, constitucional, administrativo, penal, processo, legislação extravagante de direitos humanos, certo? Toda a legislação atualizada com diversas súmulas, Minemonte, que espaço para anotação, material aí, ó, pós-edital, certo? O material está todo bem organizadinho, tá perfeito. E você vai ter aqui também, ó, o caderno de questões com 1.850 questões, certo? Aí focando na banca FGV, abordando aí todas as disciplinas do seu edital. Então você vai ter um acervo aí de questões de 1.850 questões, podendo fazer questões todo dia, beleza? Com esse material. Todas as questões aí também bem organizadazinha, separadas por tópicos, certo? Material também aí, ó, pós-edital. Então, o material está perfeito, todo organizadinho aí, editado especialmente para você que está estudando para a Polícia Penal da Bahia, perfeito? Então, fica aqui, deixa o link na descrição, link do meu WhatsApp, pode chamar lá que eu mesmo atendo vocês, perfeito? Então, hoje mais uma aula aqui para a Polícia Penal da Bahia, focando na disciplina de Direito Penal. Vamos iniciar as nossas questões. Pessoal, vamos lá. A questão número 1 em tela diz o seguinte, ó. Com relação ao crime doloso e ao crime culposo, avalia se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Então vamos lá, nós temos aqui 3 afirmativas, vamos avaliá-la aqui em verdadeiras ou falsas. A nossa primeira alternativa diz o seguinte, ó. O agente que deu causa ao resultado por negligência responderá por culpa, ainda que não haja previsão do crime culposo. Ainda que não haja previsão de crime culposo. E aí, senhores, verdadeiro ou falso? Pessoal, essa nossa primeira afirmativa aqui está falsa, certo? Deixa eu colocar aqui logo, falsa. Visto que somente deverá responder pelo crime se tiver praticado dolosamente, exceto quando houver expressa previsão em lei o tipo penal culposo, certo? Então vejam só, isso aqui em conformidade, ó, lá com o nosso artigo 18 do Código Penal. Ele vai trazer especificamente lá no seu parágrafo único que, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Perfeito? Então, a alternativa aqui, ó, falsa, certo? Veja aí que dessa forma a punição de culpa exige prévia previsão legal. Fechado? Então vamos aí para a nossa próxima alternativa. A lei brasileira considera crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E aí? Crime doloso, ele será aqui quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco. Pessoal, perfeito, em conformidade também com o artigo 18, lá no inciso 1. Ele vai dizer, ó, diz do crime doloso, a inciso 1, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, certo? Então, Ctrl+C, Ctrl+V, literalidade aqui do Código Penal, certo? Então, nossa segunda alternativa aqui, ó, verdadeira, perfeito? E nossa terceira alternativa diz o seguinte, a imprudência caracteriza o agir culposo, mas a imperícia implica o agir doloso. Senhores, negativos, certo? Tanto a imprudência quanto a imperícia, certo? Quanto a negligência também, ela vai implicar aí, ela caracteriza o agir culposo, certo? Então, a alternativa aqui, ó,
falsa. Vejam só que também lá no artigo 18, especificamente no inciso segundo, ele vai trazer que o crime vai ser culposo quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência e imperícia, perfeito? Então, alternativa aqui falsa, ficamos com a seguinte sequência: falso, verdadeiro e falso, sendo gabarito da nossa questão número 1, letra A, falso, verdadeiro, falso, perfeito? Então, fechando aqui a nossa primeira questão, espero que todos tenham aí acertado essa primeira questão. Mais uma vez aqui, sejam todos bem-vindos à nossa bateria de questões hoje, focando no concurso da Polícia Penal da Bahia, beleza? Então vamos seguir aqui para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 2, ó. Paulo, assustado ao ouvir um barulho vindo da porta de sua casa e supondo tratar-se de um ladrão, pega sua arma e dispara 5 tiros sem indagar quem estaria do outro lado da porta. Após os disparos, abre a porta e se depara com seu tio, que fora visitá-lo sem avisar, morto no chão. Com relação à teoria do erro, pode-se dizer que estamos diante de uma hipótese de... Então vamos lá, letra A, erro sobre a pessoa, letra B, erro na execução, C, erro de tipo permissivo, letra D, resultado diverso do pretendido, ou letra E, erro provocado por terceiro. E aí, senhores, qual alternativa aqui se encaixa no contexto em questão? Senhores, nessa situação aqui, certo, nós estamos aqui diante de uma hipótese de erro de tipo permissivo. Alternativa correta, letra C, perfeito? Então vejam só que lá no artigo 20, parágrafo 1º do nosso Código Penal, deixa eu colocar aqui para vocês. Artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, certo? Ele trata da discriminante imputativa que recai sobre os pressupostos fáticos de uma causa de exclusão da ilicitude, certo? No caso, estado de necessidade, legítima defesa, etc. É chamada aí de erro de tipo permissivo. No erro de tipo permissivo, o agente ele pratica uma conduta supondo situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, amparada aí por uma discriminante real, certo? Então ele vai agir de uma forma que, caso essa situação que ele pensasse que estivesse acontecendo fosse real, ele estaria aí agindo de forma legítima, certo? Então aí Paulo, imaginando que está diante de uma situação de agressão, que é situação fática, haja vista a suposição de que um ladrão estaria do outro lado da porta, pega sua arma e dispara 5 tiros. Na realidade, sequer havia uma situação de agressão, pressuposto fático para que houvesse a legítima defesa, de sorte que não ocorreu legítima defesa real, pois, para a reação ser legítima, deve haver uma situação de agressão humana, certo? Então, trata-se aí no momento de legítima defesa putativa imaginária. No caso aí, ele se encaixa aí o erro de tipo permissivo. Perfeito? Então, alternativa aqui correta, letra C da nossa questão número 2. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 3, ó. Segundo o conceito analítico de crime, o instituto é composto por 3 elementos, quais sejam o fato típico, a ilicitude ou a antijuridicidade e a culpabilidade. O fato típico, por sua vez, é composto por conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Analise as proposições a seguir e assinale aquela que contém somente causas de exclusão de tipicidade. Ó, então, falando aqui ó, de causas de exclusão de tipicidade. Então, vamos ver aqui a alternativa que está aí apenas apresentando as formas de exclusão da tipicidade, certo? Que está lá dentro do quê? Do fato típico, elemento aí do crime, perfeito? Então, vamos lá. A letra A, ela trouxe coação moral irresistível, estado de inocência e obediência hierárquica. Senhores, alternativa aqui, ó, incorreta, certo? Obediência hierárquica aqui, ela não se encaixa dentro das exclusão aí de tipicidade, perfeito? A letra B ela trouxe, ó, coação física irresistível, estados de inocência e atos reflexos. Vejam só, alternativa B aqui, ó, correta, certo? Gabarito aqui da nossa questão número 3, a letra B. Vejam só aqui, ó, a coação física irresistível, estado de inocência e atos reflexos. A coação física irresistível, ela exclui a conduta e, portanto, o fato típico. A coação, aí vocês prestem atenção, certo? A diferença aí da coação física e a coação moral. A coação moral irresistível, por outro lado, ela exclui o que é culpabilidade, certo? Então, quando nós estamos falando de coação física, certo? Ó, coação física, alternativa B, nós estamos falando aqui de uma exclusão de quê? De tipicidade, certo? Ele vai excluir o fato
típico, certo? Já na coação moral, como trouxe aqui na alternativa A, que está errada, ela vai excluir a culpabilidade, certo? Então vamos lá. Excluiu a culpabilidade, perfeito? Por inexigibilidade de conduta diversa. Nos casos de sonambulismo e hipnose, também não há conduta, por falta de vontade nos comportamentos práticos em completo estado de inconsciência, que é no caso aqui, ó, nossa segunda hipótese, certo? Estados de inconsciência, que vai se encaixar aí o sonambulismo, a hipnose, perfeito? Além disso, os atos ou movimentos reflexos, como trouxe aqui a terceira hipótese, consistem em reação motora ou secretora em consequência de uma excitação dos sentidos. O movimento corpóreo, né, não se deve ao elemento volitivo, mas sim ao fisiológico. Então, ausente a vontade, estará ausente também a conduta. Então, por fim, a obediência hierárquica, como trouxe aqui a alternativa aqui, ó. Ela é causa de exclusão da culpabilidade, certo? O estrito cumprimento do dever legal é causa de exclusão da ilicitude e o exercício regular do direito também é causa de exclusão de ilicitude, como trouxe aqui nas nossas outras alternativas, certo? Certo? Obediência hierárquica, a exclusão aqui da culpabilidade, perfeito? Então, a alternativa aqui é a correta, letra B. Coação física irresistível, estados de inocência e atos reflexos, eles vão excluir aí a tipicidade. Perfeito? Então, a alternativa correta, letra B, da nossa questão número 3. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 4. Jéssica, policial militar, após forte discussão com Michael, seu marido, durante seu mês de férias, pega na gaveta da cômoda a arma de fogo registrada em seu nome que regularmente possuía e com animus necandi, efetua um disparo na sua direção. Jéssica se surpreende, pois o disparo não foi efetivado, descobrindo que a arma estava sem munição, visto que Michael, sem que sua esposa soubesse, havia retirado e arremessado a munição em um rio, ao lado do imóvel. Diante da confusão instaurada, policiais foram chamados ao local e encaminharam a unidade policial. Considerando os fatos narrados, o fato praticado por Jéssica, conforme entendimento doutrinário, majoritário, configura. Então vamos lá. Então vejam só a ação de Jéssica, né? Quis fazer um disparo de arma de fogo contra o seu esposo Michael, porém não teve aí êxito nessa sua ação devido não ter munição aí na arma, beleza? Então qual situação vai se configurar esse contexto em questão? A letra ela diz assim, ó: crime impossível diante da absoluta ineficácia do meio. Pessoal, vamos lá. De cara aqui já gabarito nossa questão número 4, letra A, certo? Ela aqui justamente se encaixa no crime possível diante da absoluta ineficácia do meio. Vejam só. Dá-se o crime possível aí lá conforme nosso artigo 17 do Código Penal, certo? Quando, após a prática do fato, constata-se que a consumação jamais poderia ter sido realmente alcançada. Além disso, ocorre a ineficácia absoluta do meio, quando este, por sua própria essência ou natureza, é inteiramente idôneo, por mais que se reitere o seu emprego de produzir o resultado necessário à consumação do crime. Certo? Então, como no caso de Jéssica, policial militar, que ao apontar a arma de fogo em direção a Michael e, né, ativar o gatilho, certo? Não conseguiu o resultado morte esperado, pois seu marido havia anteriormente retirado a munição da arma. Então vejam só, crime possível lá no artigo 17 do nosso Código Penal. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, certo? Então, alternativa aqui, ó, letra A, gabarito da nossa questão, perfeito? Então, fica aqui a nossa explicação a respeito do crime impossível, certo? Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 5, ó. Questão número 5, ela trouxe aqui dois cenários, certo? Então, temos aqui o primeiro cenário, que ela traz o seguinte contexto. Tício ingressou no jardim de uma residência e escalou o muro do imóvel, com o objetivo de adentrar o local e proceder à subtração de diversos bens. Contudo, o agente viu uma pequena criança brincando com o pai, motivo pelo qual mudou de ideia e deixou a localidade. E temos aqui nosso segundo cenário, que diz o seguinte. Mévio desferiu diversos socos no rosto do seu desafeto, ocasião em que o último pediu por clemência. Muito embora pudesse continuar agredindo, Mévio interrompeu os atos e fugiu da localidade. Certo? Então temos os dois contextos. Vejamos. Considerando as disposições do Código Penal,
Tício e Mécio somente responderão pelos atos já praticados, respectivamente, em razão de. Então vamos lá. Letra A, arrependimento posterior e arrependimento posterior. Letra B, ó, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Ou seja, no caso aqui, ó, o primeiro item está se referindo aqui a Tício, o segundo a Mévio, certo? Então, Tício respondeu aqui para o arrependimento eficaz e Mévio, arrependimento posterior. Tício vai responder aqui desistência voluntária e Mévio, arrependimento posterior. Tício, arrependimento eficaz e Mévio, arrependimento eficaz. Ou é desistência voluntária e desistência voluntária. E aí, senhores, temos esses dois contextos, quais se encaixam aí perfeitamente na ação de Tício e de Mévio. Pessoal, nesse caso em concreto, eles dois aqui, certo? Estão aqui frente a uma situação de que desistência voluntária, certo? De fato, aí tanto Tício quanto Mécio estão diante da desistência voluntária nos termos do que? Do artigo 15 do nosso Código Penal, certo? Vejam que eles desistiram de prosseguir na execução dos delitos, muito embora dispusessem de tal possibilidade. Então, vejam só, artigo 15 trata isso aí, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Ele vai trazer assim, ó, o agente que voluntariamente, preste atenção, voluntariamente, esse ato tem que ser o quê? Voluntário. Voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Só responde pelos atos já praticados, certo? Então, dessa maneira, eles vão responder por desistência voluntária, perfeito? Gabarito da nossa questão número 5, letra E, ok? Então, fechando aqui a nossa questão número 5, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 6, ó. Cássio, com a intenção de matar Patrício, efetua disparos de arma de fogo em sua direção, que atinge seu braço e faz cair no chão. Enquanto caminha na direção do Patrício para efetuar novo disparo, Cássio percebe a aproximação de policiais e se evade do local, deixando Patrício apenas com ferimento no braço. Considerando os fatos narrados, Cássio deverá responder pelo crime de letra A, tentativa de homicídio, B, tentativa de homicídio com diminuição da pena pela desistência voluntária, C, lesão corporal, pois houve desistência voluntária, D, tentativa de homicídio com diminuição de pena por arrependimento eficaz, ou letra E, lesão corporal, pois houve arrependimento eficaz. Senhores, vamos lá. Com base aqui no nosso artigo 14, deixa eu colocar aqui para vocês. Artigo 14, certo? Lá no inciso 2 do nosso Código Penal, ele vai trazer o quê? Tentativa, início de execução de um crime que somente não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Como no caso de Cássio, que tinha intenção de matar Patrício. Vejam só aqui o começo da questão. Ele tinha a intenção de matar, certo? Então, mas aí resolveu não continuar na empreitada criminosa devido ao que? A aproximação dos policiais. Então, o artigo 14 ele vai definir aqui a tentativa. Diz que o crime vai ser tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, nesse caso concreto, Cássio ele responderá aqui, ó, por tentativa de homicídio. Perfeito? Gabarito nossa questão número 6, letra A, em conformidade lá com o artigo 14, inciso 2 do nosso Código Penal. Perfeito? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 7, ó. Durante o evento na loja de uma operadora de telefonia móvel, Tereza, aproveitando-se da distração dos funcionários, subtraiu para si um aparelho celular. Ao chegar em casa, sua mãe descobriu o fato e a convenceu a comparecer à delegacia para devolver o aparelho subtraído, o que foi feito aí no dia seguinte, certo? Diante dos fatos narrados, a conduta de Tereza configura: letra A, furto na forma tentada, negativo. Não vai ser furto na forma tentada que ela acabou aí né? Ela consumou aí o crime de furto, inclusive chegou a levar o celular até a sua casa, certo? A letra B também traz furto na forma tentada, errado. A letra C diz atipicidade negativa. Ela cometeu um fato típico, certo? Previsão legal no nosso Código Penal. A letra D, furto na forma consumada, certo? Com a causa de diminuição pelo arrependimento posterior. Pessoal, aqui, ó, perfeito, certo? Então, ela cometeu um furto na sua forma consumada, com diminuição de pena, com a diminuição aqui pelo arrependimento posterior, certo? Então, vejam só. Vamos lá. Ela cometeu o furto. Isso aí ficou bem claro na questão, certo? Além disso, ela
teve aí posteriormente a ação aí de devolvê-lo, certo? Então foi o arrependimento posterior, conforme está lá no artigo o quê? 16 do nosso Código Penal, certo? É a causa aí obrigatória de diminuição de pena que corre quando o responsável pelo crime praticado sem violência a pessoa ou grave ameaça, por exemplo, no caso aí assertivo aí de furto, voluntariamente, certo? Não se exige aqui espontaneidade, então tem que ser um ato voluntário e até comparecer e até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, certo? A convenceu a comparecer à delegacia para devolver o aparelho subtraído, o que foi por ela feito no dia seguinte. Então, restitui a coisa ou repara o dano provocado por sua causa. Portanto, a conduta de Teresa configura furto na forma consumada, com causa de demissão aí pelo arrependimento posterior. Então vejam só que o artigo 16 ele vai tratar sobre arrependimento posterior, ele traz que nos crimes cometidos o quê? Sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o quê? O recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Perfeito? Então, ó, gabarito nossa questão número 7, letra D. Perfeito? Então, fechando aqui a nossa sétima questão, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 8. Ó. Sobre as excludentes de ilicitudes reconhecidas pelo direito penal brasileiro, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Falando aqui ó, de excludentes de ilicitude, perfeito? A nossa letra A diz assim, ó, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito e o consentimento, perdão, aqui, ó, e o consentimento do ofendido são excludentes que expressamente encontram-se previstos no Código Penal. Negativo, senhores, ó, o consentimento do ofendido, certo? O consentimento do ofendido não é causa expressa de exclusão de ilicitude, certo? Vejam só o que é que o nosso Código Penal traz, especificamente, ó, falando aqui de excludentes de ilicitudes, lá no seu artigo que 23, beleza? Ele vai trazer que não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular do direito. Então, essas quatro hipóteses aí são as formas de excludente de ilicitude expressa aí pelo nosso Código Penal, perfeito? Então, alternativa A, incorreta. A letra B, ela trouxe assim, ó, dentre todas as excludentes de ilicitude, o excesso punível somente é previsto para a legítima defesa. Senhores, falando de excesso punível, lá no parágrafo único do artigo 23, ele vai trazer que o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, ou seja, pegando todas essas hipóteses, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, certo? Responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, não é aqui apenas, ó, legítima defesa. Alternativa B, também incorreta. A letra C, ela diz, ó, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Senhores, de fato, o Código Penal aí dispõe expressamente que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, certo? Então, vejam só, estado de necessidade lá no artigo 24, certo? Do nosso Código Penal, ele vai trazer no seu parágrafo primeiro que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Literalidade aí da lei, certo? Expressamente trago pelo nosso Código Penal, gabarito da nossa questão número 8, letra C, perfeito? E, para finalizar, a nossa última alternativa, ela trouxe, configura-se legítima defesa, quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio. Quando visa repelir injusta agressão a terceiros, ais em estado de necessidade. Senhores negativos, certo? Essa injusta agressão, ela tanto pode ser aí, certo? A seu direito como o direito de outro, perfeito? Então, alternativa aí, ó, incorreta, certo? Então, fechando a questão número 8, gabarito, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 9, ó. Joana caminhava pela rua quando percebeu que um cachorro de grande porte se desvencilhou da coleira de seu dono e correu ferozmente em direção a uma criança que brincava na calçada. Com o objetivo de proteger a criança, Joana atirou uma pedra na cabeça do animal, que veio a falecer. Considerando os fatos acima, Joana agiu em, letra A, estado de necessidade, que afasta a culpabilidade de sua conduta. B, legítima defesa de terceiro, que afasta a tipicidade de sua conduta. Letra C, estado de necessidade, que afasta a ilicitude de sua conduta. Letra D, legítima defesa de terceiro, que afasta a ilicitude da sua conduta.
Ou letra E, estado de necessidade que afaste a tipicidade da sua conduta. E aí, senhores, essa ação, certo, de Joana aí ter protegido a criança, desferiu aí uma pedra na cabeça do cão e ele acabou falecendo. Ela vai agir em quê? Nossa questão trouxe aqui diversas alternativas: estado de necessidade, legítima defesa. Ela vai agir aí em estado de necessidade ou legítima defesa. Senhores, nesse caso concreto, ela vai agir em estado de necessidade. E quando nós falamos em estado de necessidade, qual é a excludente que ela se encaixa? Ela vai se encaixar em quê? Na excludente de ilicitude. Perfeito? Então vejam só que o gabarito da nossa questão número 9 será a alternativa C. Ela agiu em estado de necessidade, que afasta o que é a ilicitude da sua conduta. Certo? Não podemos falar em legítima defesa nesse caso. Vejam só que o dono do cachorro ele não teve aí culpa nenhuma, certo? O cachorro aí se soltou do seu dono. Quando nós temos questões aí de concursos que nós vemos algumas hipóteses que o próprio dono atiçou o cachorro, mandou o cachorro atacar aquela pessoa. E quando aquela pessoa age se defendendo, ela se age aí em legítima defesa. Agora, nessa situação em concreto, aqui, onde o cachorro se soltou, certo? O dono não tem culpa, não teve essa ação aí do dolo do seu dono, certo? Ela vai agir em estado de necessidade, certo? Então, não há crime quando a gente pratica em fato estado de necessidade, perfeito? Então, só concluindo aqui, os animais que atacam, certo? Os animais que atacam e coisas que oferecem risco às pessoas podem ser sacrificados ou danificados com fundamento lá no estado de necessidade e não na legítima defesa. Entretanto, como eu expliquei aqui, nada impede a utilização de animais como instrumento do crime, certo? Como os casos em que são ordenados por alguém ou ataque de determinada pessoa, como eu falei. Funciona aí como verdadeiras armas, autorizando a legítima defesa, certo? Então, essa é a diferença do estado de necessidade e legítima defesa, quando você age aí com essas situações de animais, perfeito? Então, a alternativa correta, letra C, estado de necessidade, afastando aí a ilicitude da conduta, perfeito? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 10 diz o seguinte: Leandro saiu para passear com seu cachorro, da raça Pitbull, e quando estava voltando para casa, se depara com Jonas, seu antigo desafeto. Ao ver seu inimigo, atiça seu cachorro para atacá-lo. Diante dessa agressão injusta, Jonas saca sua arma e atira no cachorro, matando o animal. Com relação à situação jurídico-penal de Jonas, a tese defensiva que poderá ser alegada é: letra A, legítima defesa; B, estado de necessidade; C, existe regulado no direito; D, extinto cumprimento de dever legal; ou E, coação física irresistível. E aí, senhores, questão interessante para fechar aí a compreensão, certo, do nosso conceito aqui de legítima defesa e estado de necessidade na prática, certo? Então vejam só, na questão passada que eu trouxe, a questão 9, se encaixou perfeitamente o quê? Um estado de necessidade. Viu que nessa questão aqui ela vai se encaixar o quê? A legítima defesa. Certo? Então, sendo gabarito nossa questão número 10, letra A. Por quê? No caso aqui, ela vai se encaixar na legítima defesa. Porque, ó, no caso aqui, Leandro ele atiçou o cachorro para cima do seu desafeto, que por sua vez se defendeu. Então, Jonas se defendeu. Veja que Leandro ele teve o dolo, teve a intenção de colocar seu cachorro para atacar o desafeto dele. Então, nessa situação aí desse tipo de ataque, quando o dono ordena o cachorro e a pessoa se defende, será aí legítima defesa, certo? Diferente do estado de necessidade, certo? Então, vejam só, aí nada impede a utilização de animais como instrumentos do crime, como nos casos em que são ordenados por alguém no ataque de determinada pessoa, como eu expliquei na questão passada, certo? Eles funcionam aí como armas, beleza? Autorizado aí, estou autorizando aí a legítima defesa, certo? Então, gabarito nossa questão número A, perdão, questão número 10, letra A, fechando aí essa compreensão de legítima defesa e estado de necessidade frente a situações aí com animais, perfeito? Então vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 11, ó. O conceito analítico de crime o divide em fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. A culpabilidade, por sua vez, é composta pela imputabilidade, pela potencial consciência da ilicitude e pela inexigibilidade de conduta diversa. Dentre as causas que exclui a imputabilidade penal, encontra-se. Então vamos lá. Qual das causas aí, qual alternativa aí que vai se encaixar perfeitamente na exclusão da imputabilidade penal? Então vejam só. Letra A, coação física irresistível. Menoridade e embriaguez acidental completa. Letra B, embriaguez acidental incompleta. Menoridade e obediência hierárquica.
Letra C, embriaguez acidental completa, menoridade e doença mental. Letra D, embriaguez pré-ordenada, coação moral irresistível e erro de proibição. E por fim, letra E trouxe o seguinte, coação moral irresistível, exercício regulado de direito e menoridade. Pessoal, quando estamos falando aí da exclusão da imputabilidade, o Código Penal ele apresenta como causa aí de inimputabilidade as seguintes situações: a menoridade, perfeito? Doença mental, certo? Menoridade, artigo 27, doença mental, lá no artigo 26, caput. Desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, perfeito? Então vejam só, essas são as situações das causas da inimputabilidade, certo? Então, gabarito da nossa questão número 11 será o quê? A letra C, ó. Embriaguez acidental completa, menoridade e doença mental, certo? Essa embriaguez completa proveniente de quê? Caso fortuito ou força maior, ou seja, acidental. Certo? Quando falamos em embriaguez acidental incompleta, negativo, não se encaixa, tem que ser completa, certo? Coação física que também não se enquadra aí nas questões de exclusão de imputabilidade, certo? A embriaguez pré-ordenada é negativo, ela tem que ser uma embriaguez acidental completa, certo? Então, a alternativa aqui correta da nossa questão número 11, letra C, perfeito? Então, fechando aqui a nossa 11ª questão, vamos aí para a nossa última questão. Pessoal, vamos lá, chegando aqui na nossa última questão da nossa bateria de questões, focando na Polícia Penal da Bahia, certo? Espero aí que todos estejam indo bem nas nossas questões. Espero aí que todos aí acertem pelo menos 10 dessas 12, certo? Então vamos finalizar aqui nossa última questão. Lembrando aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, deixa aquele like, deixa nos comentários aí quantas questões vocês acertaram, beleza? Ainda teremos aí muito conteúdo para o concurso da Polícia Penal da Bahia. Então, se você está se preparando para esse concurso, está aqui nos acompanhando, dá aquele joinha, se inscreve no nosso canal, perfeito? Então vamos lá, questão número 12, bem simples, ela diz assim, ó: assinala a alternativa que completa o fragmento a seguir. É inimputável o agente que comete o crime. Letra A, estado de embriaguez alcoólica é culposa. B, em meio a uma multidão exaltada. C, em estado de embriaguez patológica. D, sobre efeito de droga que consumiu porque quis. Ou E, sobre o domínio de violência, emoção. E aí, senhores, qual alternativa vai se encaixar perfeitamente aqui na lacuna? É inimputável, a gente comete um crime. Então, vamos lá. Gabarito nossa questão número 12, letra C. Comete o crime em estado de embriaguez ou patológica. Perfeito? Então vejam só que o artigo 26 ele vai trazer lá as situações dos inimputáveis. Ele vai trazer que é isento de pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com o entendimento, certo? Então ele vai trazer também a redução de pena. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude da perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, certo? Então vejam só, a embriaguez crônica ou patológica é aquela em que compromete total ou parcialmente a imputabilidade penal e caracteriza-se como desproporcional intensidade ou duração dos efeitos inerentes à intoxicação alcoólica. Sendo assim, aplique o artigo 26, como eu trouxe aqui para vocês, certo? Então, gabarito nossa questão número 12, letra C, fechando aqui a nossa bateria de questões, hoje falando aqui da teoria geral do crime, ainda iremos aí abordar aí diversos assuntos, certo? Para o nosso concurso da Polícia Penal da Bahia. Então, minha gratidão a todos vocês que chegaram até o fim, certo? Não se esqueçam aí que dá aquele joinha, confere o material que eu deixei para vocês, vai lá no nosso site ou fala diretamente comigo no WhatsApp que a gente te envia esse material, perfeito? Então, fechando aqui mais uma aula, até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.